Oi pessoal, boa tarde, sou a professora Natália Fingerman e estou aqui hoje para comentar com vocês, revisar a unidade 4 de aprendizagem, que vai falar sobre os modos de entrada no mercado internacional. Como eu mencionei na unidade 3, essa unidade ela é quase uma continuidade daquela, né? Naquela a gente vai apresentar a ideia da empresa global, vamos mencionar um pouquinho a questão dos modos de entrada, e a ideia nessa unidade é desenvolver esses modos de entrada. Então, vamos lá. A gente já viu quais são as vantagens, né, de você participar da internacionalização e de uma empresa decidir participar desse processo de alguma forma. Quais são as formas? E aí é interessante colocar. Primeira coisa que a gente pensa é na questão da exportação, né? Então a empresa, primeiro modo de entrada mais abordado é exportação. E essa exportação, ela pode ser feita diretamente pela empresa e aí ela vai ter que criar um departamento comercial, onde vai ver como é que faz para operacionalizar todo esse processo de exportação, entender um pouco quais são as tributações, a operação logística de tudo isso, como também ela pode fazer de uma forma indireta. E de uma forma indireta, ela tem duas maneiras, né? Ou ela vai contratar uma trade company, que é uma empresa que vai fazer toda essa operacionalização para ela, ou ela vai poder participar de um consórcio de exportação. Consórcio de exportação é quando a empresa, principalmente de pequeno porte, que não tem conhecimento e capacidade também financeira para estar contratando uma trade company, ou não tem uma produção suficiente, mas quer se internacionalizar, ela vai se unir com outras empresas do mesmo setor e elas vão montar um consórcio com o objetivo de exportar aquela produção para o mercado internacional. Então, a gente pode citar, por exemplo, o setor de calçados no Brasil. Né? O setor de calçados é um setor que buscou se unir, né, criando, vamos dizer assim, uma cara do calçado brasileiro, vendendo a ideia de uma marca da qualidade, né, desse calçado brasileiro. E aí essas empresas podem pegar, se reunir todas elas e montar um consórcio de exportação em conjunto. Isso é bom porque elas vão, de certa forma, diminuir os custos do processo de exportação, também vão conseguir, em certa medida, aprender uma com as outras, identificar qual é o melhor mercado internacional para se iniciar essa entrada de forma conjunta. No entanto, tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens é que às vezes acaba ocorrendo conflitos entre as empresas, né? Conflitos sobre quem é que deve, então, colocar mais dinheiro nesse processo, como se deve ser operacionalizado. Então, pode gerar muitos conflitos. Então, tem as vantagens do consórcio de exportação e as suas desvantagens. Aí, vamos para outra forma de entrada no mercado internacional, que é o licenciamento. O que é o licenciamento? O licenciamento é quando a empresa decide passar o seu produto ou a sua marca para uma outra empresa em outro país, e essa outra empresa em outro país vai ter o direito de vender esse produto nesse outro país. Essa outra empresa é quem vai identificar a demanda para aquele produto, que vai definir a estratégia de marketing para aquele produto. Então, e a empresa local vai ficar somente com os royalties da venda. A vantagem dessa forma é que a empresa nacional, né, brasileira nesse caso, não teria nenhum custo na operação. E não teria também que aprender nada sobre o país ao qual ela vai oferecer o seu produto. Porém, a gente tem uma desvantagem, e uma desvantagem importante que a empresa deve pensar muito bem antes de tomar essa decisão. Que é qual? A partir do momento que a outra empresa ficar responsável em gerir aquela marca num outro país, ela também vai, de certa forma, ficar responsável em vender a imagem daquela empresa num outro país, né?
E isso, dependendo da estratégia que a empresa adotar, pode acabar gerando um dano de imagem para aquela marca que vai ter um impacto na empresa na esfera nacional. Então, é um risco muito grande o licenciamento, embora seja uma estratégia que possa ser utilizada aí para se entrar no mercado internacional. Então, falamos exportação direta, indireta, por duas formas, trade company e consórcio de exportação, licenciamento. Agora vamos falar de uma outra forma muito comum, que é a aquisição. O que é aquisição? A aquisição é quando a empresa decide que a melhor forma dela entrar naquele mercado é ela adquirindo uma concorrente do mercado. Então, a melhor forma de eu entrar, se eu produzo cerveja, é eu indo comprar uma empresa que já produz cerveja naquele mercado e aí começando a oferecer também a minha marca ou aquela outra marca naquele mercado. Então, essa é uma estratégia que foi muito utilizada, por exemplo, pela Ambev, agora Embev, no seu processo de expansão internacional. Então, a aquisição é uma forma muito comum utilizada pelas grandes corporações. E, por fim, a gente tem a estratégia de Greenfield. O que é a estratégia de Greenfield? A estratégia de Greenfield é quando a empresa opta em entrar num outro país fazendo todo um projeto para iniciar a produção naquele país. Então, ela vai abrir a sua própria fábrica, ela vai contratar os fornecedores locais daquele outro país, ela vai identificar a melhor forma de distribuir naquele outro país. Então, essa é uma estratégia que tem uma vantagem, porque o gestor vai deter todo o controle do processo, né? Mas tem uma dificuldade que é o fato desse gestor que vai deter todo o controle do processo também ter que aprender muito sobre, vamos dizer assim, aonde está indo aquele projeto Greenfield. Então, ele não pode chegar lá sem conhecer muito bem sobre o país e sem saber muito bem qual é aquele mercado consumidor e quais são as necessidades daquele mercado consumidor. Então, tem um risco também, porque se não der certo, o investimento foi muito alto, porque você mobilizou muitos recursos da empresa abrindo, né, uma fábrica ou um escritório para oferecer um serviço, e isso gera um custo mais alto. Bom, acho que são essas os modos de entrada que as empresas podem adotar. É importante colocar que normalmente as empresas brasileiras, que são empresas, né, principalmente aquelas de pequeno porte, elas se limitam muito à exportação indireta, porque o mercado brasileiro consumidor é um mercado amplo que não coloca as empresas essa necessidade, num primeiro momento, de ir ao mercado internacional, diferentemente, logicamente, de países pequenos. Acho que é isso e aguardo vocês aí na próxima unidade. Até mais!